Bom, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, em especial do nosso palestrante de hoje, José Ezequiel Souto Sanches, conhecido como Cheque. O Cheque, ele é bacharel em matemática aplicada pelo Instituto Tecnológico Autônomo do México. Ele tem mestrado em engenharia de produção pela COP, no FRJ, e doutorado em matemática pelo INPA. Ele desenvolve pesquisa em ladrilhamento, padrões, processamento geométrico, modelagem, matemática aplicada à computação, modelagem matemática aplicada, ciência de dados, estatísticas aplicadas às ciências sociais e da saúde. Ele também trabalha com educação e popularização da matemática, como instalações museográficas, aplicativos e atividades interativas, materiais e eventos, e formação de professores em matemática. Ele vai falar para a gente hoje sobre ladrilhamentos periódicos com polígonos regulares. Então, Cheque, eu gostaria de agradecer a sua presença. Muito obrigado por estar aqui com a gente e discutir um pouco do seu trabalho de pesquisa. Eu passo a palavra para você. Tá. Bom, muito obrigado. Obrigado, Daniel, Dani, pelo convite. E obrigado a todo mundo pela presença e pelo interesse também. Vou compartilhar agora a tela aqui para poder entrar no tema. Dá para ver a tela agora? Sim, estou vendo bem. Beleza. Então, eu já aviso, os slides eles estão em inglês, mas a realidade é que tem bem pouco texto. Eu gosto muito de explicar, porque, aliás, é um tema muito visual, esse tema de ladrilhamentos do plano com polígonos regulares, e todos os resultados são muito visuais, né? Então, os slides estão em inglês, porque também a tese foi feita em inglês. E, bom, esses resultados que vou apresentar são parte da minha tese de doutorado, que eu acabei de defender agora em agosto, no INPA. O meu assessor foi o Luiz Henrique de Figueiredo e a coassessora Asla Medeiros Issa, da FGV. Então, bom, as motivações, a gente observa os ladrilhamentos, né, a nosso redor, e eles estão presentes na natureza e na história e na ciência. Então, vou dar alguns exemplos só para entrar no tema, como aquecimento. E esse é o mais clássico, né? O honeycomb das abelhas, que eu nunca lembro o nome em português. Mas aí a gente já tem esse desenho ótimo com os hexágonos, né? Que melhor aproveita o espaço para armazenamento. Essa aqui é uma imagem de raio-x, que é uma outra área onde esse tema é muito útil, que é a cristalografia, né? Então, em raio-x, uma estrutura cristalina, e eu vou mostrar um pouco mais como esses trabalhos têm a ver com essa pesquisa, mesmo que eu não entendo muito bem essa parte da física dos cristais, mas eu entendo que tem a ver, e só vou mostrar rapidinho. Mas também na história tem elementos na arte, na história da arte, e várias culturas desenvolveram artes geométricas, né? E padrões geométricos de diferentes formatos e formas. Então, a arte islâmica é um dos mais ricos exemplos de arte geométrica que a gente tem ao longo da história. E justo existe uma técnica que eu vou mostrar lá no final das aplicações que conecta também a arte islâmica com os ladrilhamentos de polígonos regulares, né? E não é só nessa cultura, a gente tem muitas culturas onde esses padrões, essas simetrias estão presentes. Então, isso é da Mesoamérica, da região de Oaxaca, no México. E isso vem tocando a história da arte em várias formas, né? Então, quando Escher visitou a Alhambra, ele ficou encantado também com a arte islâmica, e foi daí que ele pegou muitas ideias para desenvolver seu trabalho, né? Então, esse é um caderno de notas do Escher. Depois de visitar a Alhambra, começou a estudar como é que funcionavam os ladrilhamentos para fazer as obras dele, né? Para fazer as peças dele. E até hoje a gente vê que isso continua tocando, né? Até indústria, a gente tem cada vez mais variedade de mosaicos e de azulejos para usar na cozinha, no banheiro, etc. Então, isso continua de alguma forma dinâmico na nossa vida cotidiana, né? E para motivar um pouco
o fato de estarmos no Instituto de Física, no colóquio, tem dois trabalhos que eu achei que são muito, muito relacionados com esse tema que eu vou falar. Um deles é esse dos ladrilhamentos restritos a triângulos e quadrados, que de fato é um dos problemas que eu resolvo na minha tese, como enumerar esses objetos. E aparecem, nesse trabalho eles falam que aparecem em várias estruturas físicas, né, em soluções coloidais para simetrias pentagonais. Então, eu sou sincero, não entendo muito bem essa conexão, né, da parte de cristais, mas objeto matemático eu sei que é esse mesmo, né? Então, se alguém tiver depois interesse em explorar um pouco mais, ficam aí esses trabalhos que tem mais a ver com a física. E também tem a parte de síntese de moléculas usando esses ladrilhamentos, né? Então, exatamente também esses ladrilhamentos K-uniformes, que eu vou falar essa definição para ficar clara mais na frente, mas tem trabalhos também dedicados à síntese de estruturas moleculares usando esses ladrilhamentos, né? E esse é um trabalho bem recente, agora, de abril de 2020. Então, é um tema interessante, ativo, tem tido muitos resultados também na área de ladrilhamentos de outros tipos, que não tem a ver com polígonos regulares, mas tem tido vários resultados recentemente, nos últimos anos, sobre ladrilhamentos. Então, é um tema bem antigo e, ao mesmo tempo, bem ativo na ciência, né? E que a primeiro registro assim sistemático na literatura que a gente tem é do Kepler, no Harmonices Mundi, há pouco mais de 400 anos agora, que estudou quais desses polígonos que podiam fazer quais combinações. Ele abriu a possibilidade de ter polígonos estrelados, né, que aparecem nessas figuras, e é a primeira tentativa de sistematizar assim esses objetos no plano, né? E, bom, alguns exemplos só para fechar a motivação. A gente vai ver que esses polígonos podem ser combinados de muitas formas, né? De fato, são infinitas as formas. E o que é o interesse, desde o ponto de vista da matemática, é, bom, como representar essas formas, esses padrões, né? Que vai ser a primeira parte da palestra. E a segunda vai ser sobre como enumerar. E para isso vamos fazer algumas restrições. Então, temos muitos exemplos desse tipo de ladrilhamentos. Vamos observar essas linhas que aparecem, essas linhas paralelas que aparecem em vários dos objetos. Também a gente vai explicar como isso se manifesta na estratégia de numeração. E, bom, a variedade é bem grande e eles crescem, né, em complexidade e em tamanho. E também vou falar disso, o que significa esse tamanho desses ladrilhamentos com mais precisão, mas eles vão crescendo em complexidade, né, e em diversidade de arranjos infinitamente, né, como esse aqui. Então, o fato de estarmos trabalhando com polígonos regulares oferece bastante rigidez ao problema, oferece bastante rigidez, e a gente tem só 15 soluções para vértices arquimedianos, que a gente chama que são esses 15 vértices. De todos eles, só esse vértice aqui, esse tipo de estrutura, ela não combina com nenhuma das outras. Fora esse vértice, o resto todos têm formas que são compatíveis para serem misturados entre si, né? Então, é isso que vai compor essas estruturas mais complexas. E se a gente restringir a só um vértice, nem são esses 15 todos que funcionam. São 11 vértices arquimedianos, ladrilham no plano de forma regular, e são esses 11 que são bastante bem conhecidos, né? Quando vocês passam assim o olho, vocês vão ver que em algum momento já viram eles. Tem uns que são muito comuns. Exatamente esse que não combina com ninguém é muito comum, então, para fazer calçadas, para fazer ruas também. E temos os clássicos de uma forma só, né? Os hexágonos, os quadrados e os triângulos, que são os únicos que teselam com uma forma só, com um polígono. E a gente vai chamar esses ladrilhamentos de uniformes, porque só usam um tipo de vértice, né? E a pergunta que a gente quer estabelecer é o que acontece com os ladrilhamentos N-uniformes. Então, essa N vai corresponder ao número de classes transitivamente equivalentes de vértices baixo simetrias.
E a gente vai falar também de uma classificação como carquimedianos desses ladrilhamentos, e que são o número de classes de vértices aos que eles pertencem. Então, depois vou precisar um pouco melhor o que significa isso, mas aqui a gente tem um 6 uniforme 4 arquimediano. Então, isso quer dizer que a gente precisa 6 vértices, tem 6 representantes dos vértices pelos grupos de simetria, e que pertencem a 4 classes distintas dos vértices arquimedianos, desse catálogo de 15, né? E esse aqui precisa de 5 vértices para ser representado, e esses 5 vértices pertencem a 3 classes de arquimedianos, né? Então, só para mostrar também como é que está dividida a apresentação, a primeira parte corresponde à representação. Então, vou mostrar e vou explicar como é que um objeto desses pode ser representado por um conjunto de números inteiros, de fato, uma matriz de 4 por n mais 2 números inteiros, e que permite isso replicar essas formas em precisão absoluta, né, no computador, como a gente quiser, precisão arbitrária. E esses números das matrizes correspondem a essa região fundamental com essas vértices que são representantes por translação. A gente vai falar depois por que a gente não usa todos os grupos de simetria inicialmente para representação. E a segunda parte, que tem a ver com a enumeração, eu vou mostrar como é que a gente pode caracterizar todos os ladrilhamentos com triângulos e quadrados. E a ideia-chave dessa enumeração tem a ver com associar ladrilhamentos de triângulos e quadrados com uma estrutura de um grafo com etiquetas nas arestas. Então, isso vai permitir reduzir bastante o problema da enumeração e formular uma estratégia para essa enumeração, né? E é muito legal porque essa estratégia cria uma estrutura algébrica para os ladrilhamentos. Então, a gente vai ver comportamentos desse tipo. A gente pode multiplicar os ladrilhamentos nessa representação por um número inteiro para obter outro ladrilhamento, né? Então, 2 vezes esse ladrilhamento seria isso. E a gente pode também fazer combinações lineares inteiras entre esses ladrilhamentos, né? Então, além de a gente multiplicar por um inteiro, a gente pode combinar esses ladrilhamentos e obter o resultado, né? Porque são representados por esses vetorzões aqui de números inteiros também. Então, essa vai ser a segunda parte da palestra, explicar um pouco essa estratégia de numeração que cria essa estrutura algebraica para os ladrilhamentos de triângulos e quadrados. Então, entrando na parte da representação, já falei das simetrias. Como a gente pode ver, esses ladrilhamentos têm muitas simetrias, né? A gente tem um eixo de reflexão nessa linha aqui, outro eixo de reflexão horizontal aqui, e a gente poderia reduzir mais. Mas a gente vai pensar só nos 2 vetores linearmente independentes que têm todo o padrão periódico e que definem uma região de translação. E, de fato, definem um látice. E também definem um grid, né? A gente escolhendo uma origem dentro desse sistema, a gente pode, então, definir um grid com esses 2 vetores linearmente independentes. E esse paralelogramo aqui, que a gente vai chamar de região fundamental, ele contém toda a informação para o ladrilhamento, né? A outra vantagem que a gente vai tirar é pensar os ladrilhamentos com polígonos regulares como sistemas de pontos, sistemas regulares de pontos, no sentido de Hilbert e von Bosen. Então, a gente vai ficar só com os vértices. Isso é possível porque são polígonos regulares, então a gente pode reconstruir todas as vizinhanças, toda a estrutura topológica do ladrilhamento, só a partir dos vértices. A gente sabe que os vértices vizinhos vão estar a distância exatamente 1, né, por convenção. A gente toma a distância entre eles comunitária. Então, a gente pode reconstruir todas as arestas, as vizinhanças locais de vértices, e a gente também pode reconstruir as faces a partir disso. E se a gente observar o grid de translação, nos dá informação suficiente para reconstruir tudo, porque a gente pode reconstruir as faces também, com certas regras, usando os vértices que estão na região fundamental. A gente reconstrui as faces e é como se fosse exatamente o que a gente vai chamar de um patch do tiling, né? Então, esse patch, com a estrutura de translação, cobre o plano por inteiro. Certo? Então, o que a gente faz para construir essa representação com inteiros? A gente vai alinhar uma das arestas com a horizontal
E a gente vai observar que todas as arestas desses ladrilhamentos N-uniformes, eles são alinhados com raízes, com a 12ª raiz complexa da unidade, né? Então, a gente tem ômega, que é a raiz 12ª da unidade, e a gente vai observar que todas as arestas estão alinhadas com alguma direção, com alguma potência do ômega, né? Então, a gente tem vários exemplos de arestas, e isso é verdade para qualquer um dos nossos ladrilhamentos, porque são compostos todos por triângulos, quadrados, hexágonos e dodecágonos. Então, todas as arestas desses polígonos, dada essa convenção de alinhar eles com a horizontal, as arestas ficam alinhadas com essas 12 direções fundamentais, né? Isso permite que a gente escreva dada um vértice de referência, a gente consegue mapear os outros vértices através de polinômios em ômega. Então, a gente tem polinômios para representar essas coordenadas dos vértices, né? E também os vetores de translação, que constituem aquela grade de translações, né? Então, esses vetores de translação também podem ser representados por polinômios em ômega. E a gente já vai ter, então, uma representação em polinômios em ômega, que a gente pode ficar só com os coeficientes dos polinômios, né? Só que vocês podem observar que essa representação não é única. A gente poderia facilmente percorrer esse trajeto, e, na verdade, infinitos trajetos mais pelo ladrilhamento para chegar até outro ponto, né? Mas esses polinômios em ômega, que não são únicos, como trajetórias, podem ser reduzidos pelo polinômio mínimo em ômega. E então a gente constrói esse anel de polinômios no máximo de grau 3, que vão sim ser uma representação única dessas coordenadas, né? Então a gente vai gerar essas coordenadas que a gente chama de lattice coordinates, né? Coordenadas no lattice de translação, que são todos números inteiros e que a gente pode reduzir eles a quatro números inteiros, né? As coordenadas de cada vértice. E também os vetores de translação. Então, isso permite que a gente construa os símbolos para os tilings, só baseados nos dois vetores de translação, que definem a grade de translação do tiling, o conjunto de vértices, que a gente chama de seeds, que são as sementes, que são aqueles vértices que estão dentro da região fundamental, e juntos os vetores de translação e os vértices, expressados em coordenadas no lattice inteiras, vão constituir o símbolo, né? Então, as duas primeiras linhas, os dois primeiros quádruplas de números inteiros, representam as translações, que definem a grade, e depois a gente tem os N vértices, que vão ser os representantes por translação de todos os vértices do ladrilhamento, né? Então, a gente sempre vai começar com a origem, por convenção também, e o resto dos vértices que representam o ladrilhamento, né? Então, exatamente esse símbolo que a gente já tinha observado, de números inteiros, de quádruplas de números inteiros, representam esses vértices partindo dessa origem, representam todos os vértices dentro dessa região fundamental, e a partir dos quais pode ser reconstruído o tiling por inteiro, né? Alguns outros exemplos, e aqui vocês vão ver como esses símbolos têm redundância, se a gente não considerar, pelo fato de a gente não considerar as outras simetrias, né? Esse ladrilhamento, a gente sabe que é 4 uniforme, por exemplo. Porém, a gente tem bastantes mais sementes, né? Bastantes mais vértices na região fundamental. Isso é por causa que a gente simplifica para a simetria só de translação. Mas isso é muito... O custo de fazer isso para o computador não é nada e simplifica muito os algoritmos de reconstrução, né? Usar só as translações. Mais um exemplo de outro ladrilhamento 4 uniforme, e seu símbolo. E a gente tem o desafio de identificar representações equivalentes desses ladrilhamentos, né? Então, a gente pode observar que as grades de translação, elas não são únicas, e, de fato, isso está bem estudado na teoria de lattices, né? Então, por exemplo, esse paralelogramo vermelho é perfeitamente equivalente a esse paralelogramo verde e a esse paralelogramo roxo, no que diz respeito de gerar essa grade de translações, né? Todos eles são equivalentes à grade original em cinza que está por baixo.
E a gente ainda tem outras grades que não são mínimas, mas que também funcionam. Então, a gente precisa analisar essas duas operações, né? Primeiro, minimizar as estruturas de translação, os paralelogramos, e depois ter alguma forma de testar equivalência entre eles. Além disso, a gente tem a combinatória de que qualquer um dos vértices pode ser elegido como origem, né? Isso é completamente arbitrário, e também a escolha da aresta que funciona como horizontal também é arbitrária, né? Mas tudo isso é finito e relativamente barato de testar no computador. Então, podemos testar a equivalência entre os ladrilhamentos, rodando eles, né, 11 vezes, para identificar que estejam orientados na mesma direção. E as regiões fundamentais, ou as grades de translação, a gente vai identificar quando são equivalentes, porque duas matrizes de translação que determinam a mesma grade de translação, duas matrizes são a mesma grade, representam a mesma grade, se existe uma matriz unimodular U, que pode transformar a matriz de uma das grades na outra, né? Então, a gente tem um teste bastante certeiro, que de fato é um teste que parece um pouco com a estrutura de Gauss-Seidel para matrizes inteiras, com a redução de Gauss. E a gente pode testar quando duas grades são a mesma, e a gente roda também para testar as possibilidades e encontrar as equivalências, né? O que a gente fez com essa representação? Existiam duas grandes coleções de imagens, que eram no estado da arte, nos ladrilhamentos de polígonos regulares. O primeiro, que é um trabalho da minha orientadora com o pai dela, que publicaram em 2017, que é uma coleção de mais de 200 ladrilhamentos com polígonos regulares. E o segundo catálogo de ladrilhamentos estava publicado na web, sem ter nenhuma publicação metodológica ou sobre o algoritmo, nenhuma discussão técnica associada, né? Brian Galevach fez uma busca com computador e publicou quase 1.300 imagens de ladrilhamentos e publicou resultados de um primeiro exercício de numeração, que inclusive está aceito na enciclopédia de números inteiros, né, de sequências de inteiros. Só que ele não reportou algoritmo nem nada. O que a gente fez foi adquirir os símbolos geométricos na nossa representação a partir das imagens. Então, como é que a gente fez isso? A partir das nuvens de pontos, no caso da coleção de Saissá, ou então a partir das interseções entre as arestas no conjunto de imagens de Gallepach, a gente consegue detectar vértices aproximados em coordenadas da imagem, né? Então, esses pontos aqui estão em coordenadas da imagem, são aproximados. E o que a gente fez foi uma estratégia de reconstrução desses vértices, usando as direções fundamentais. Então, a gente sabe que, localmente, a gente vai ter todas as vizinhanças representadas por direções em ômega, né? Por múltiplos de ômega. Então, a gente desenhou uma estratégia que parece como uma árvore generativa desses vértices, onde você vai corrigindo localmente. E mesmo que aqui parece que o erro fosse acumulando, o erro não acumula porque a gente faz esses testes de vizinhança nas coordenadas aproximadas originais, né? Esses são já todos os vértices corrigidos, mas o algoritmo é bastante robusto. A gente adquiriu toda a coleção de Gallepach sem nenhum erro, integralmente. E no caso de Saissá, tivemos só 3 erros da coleção toda por causa de informação insuficiente nas amostras, né? Então, uma vez que a gente corrige os vértices, e a gente tem os vértices representados nas coordenadas inteiras, é muito fácil reconstruir as arestas, né? E também a gente pode detectar as translações mediante uma técnica de scoring. A gente testa as translações entre vértices equivalentes e a gente atribui scores de similitude para cada uma dessas translações. E com base nisso, a gente tem uma translação que funciona. E que não é, porém, não é mínima, né? A gente já falou dessa minimização. Mas uma vez que a gente tem uma translação que funciona, mesmo ela não sendo mínima, isso garante que a gente pode reconstruir o tiling em qualquer escala, né? Então, a gente construi essa região fundamental, que não é mínima, aí reconstrói uma nuvem grande do tiling e depois consegue minimizar as regiões de translação. Então, aqui vocês podem observar
o que seria já uma região fundamental mínima por translações, né? Que é a metade na área da que tinha sido detectada originalmente. E esse viés aqui tem a ver com a forma da amostra, né? Então, também isso, por isso que a gente reconstrói depois de novo a nuvem, para eliminar esse viés geométrico imposto pelas amostras e poder detectar as translações na forma mínima. As coordenadas inteiras também permitem a gente desenhar uma estrutura de detecção de simetrias, detecção automática de simetrias. E esse tema também está muito bem estudado. Existe o trabalho de Washburn e Crowd desde 88. Se sabe como classificar os grupos de simetria, dadas as simetrias presentes. E as coordenadas inteiras permitem desenhar os testes de simetria em números inteiros, né? Precisão arbitrária. Então, a gente consegue detectar o grupo de simetria de todos os ladrilhamentos também, uma vez que eles estão na representação em números inteiros. Então, a gente fez isso, a gente reconhece para cada ladrilhamento o grupo de simetria, e agora sim a gente está em condições de classificar ele naquelas classes que eu mostrei no início, de N uniforme e K arquimediano, né? No caso, esse aqui é um 7 uniforme, 7 arquimediano, porque agora sim a gente tem os representantes mínimos, que são aqueles que são únicos, os vértices que são únicos pelo grupo de simetria, que são esses 7 que estão dentro dessa região fundamental, né? A gente chama também de região fundamental, mas é a região fundamental do grupo de simetria. As outras serão por translação, né? Então, só como breviário, essa parte dos grupos de simetria no plano está muito bem estudada. São 17 grupos que geram esses tipos de padrões regulares no plano, e todos eles são reconhecíveis a partir da presença de certas simetrias, né? Então, a gente classifica cada um dos ladrilhamentos no grupo de simetria. Esses aqui, por exemplo, são as reflexões glide, as reflexões deslizantes, que chamam em português, o glide translation, e que é uma translação seguida de uma reflexão. E acho que é a operação de simetria que é mais difícil de perceber a olho nu, né? Não sempre é intuitiva como que está presente essa simetria, e o algoritmo detecta perfeitamente em todos os ladrilhamentos, né, que está presente. De novo, aqui temos um exemplo com reflexão deslizante, e mais alguns exemplos de outros grupos de simetria, né? Não vou parar muito, mas estão todos anotados com as rotações correspondentes, os eixos de reflexão. Esse aqui é o exemplo inicial, que a gente já tinha visto as reflexões presentes, né? Aí pode ser reduzido a essa região cristalográfica. Então, isso é feito para todos os ladrilhamentos. E outra coisa que a gente consegue fazer com essa proposta de representação é um símbolo químico para cada ladrilhamento, né? Então, esse símbolo químico, junto com o grupo de simetria, é muito informativo, porque o total de letras no símbolo representa a classe N uniforme, né, do ladrilhamento, e o número diferente de letras representa a classe K arquimediana. Então, aqui a gente tem 2, 3, 4, 5, 6 uniforme, e que é 5 arquimediano, né, que são 5 tipos de vértices diferentes. Então, a gente também desenhou esses símbolos que também permitem fazer um primeiro teste de equivalência entre ladrilhamentos, que é muito fácil de fazer, porque só compara uma cadena de texto. E aí, se forem isótopos, você precisa fazer uma comparação maior, mas você já tem um símbolo que permite reconhecer potenciais similitudes entre ladrilhamentos ou não, né? Ou descartar elas. Então é isso, a gente tem uma representação compacta e eficiente para esses objetos que são largos, que são grandes e são complexos. Tem uma coisa que eu não falei, que é um detalhe da questão, mas que a gente usa hashing, uma estrutura de hash table para as coordenadas dos látices, né? Para as coordenadas na látice, dos vértices. Então, muitas das operações que seriam buscas geométricas, que tomariam ordem quadrada de operações na nuvem de vértices, elas se reduzem a tempo linear, porque você só consulta a tabela de hashes, que tem as coordenadas como índices, para saber se um vértice está presente ou não, né? Então, toda a reconstrução de vizinhanças locais, de arestas e de faces, ela se reduz a tempo linear no número de vértices, né?
E também a detecção de simetria faz uso dessa estrutura de hashing, e que é muito econômico, né? Você consultar o hash em vez de você fazer operações geométricas o tempo todo. Então, os algoritmos são verdadeiramente muito eficientes para testar simetria e para reconstruir os ladrilhamentos. A gente conseguiu adquirir essas coleções que eram no estado da arte, né, de mais de 1.300 ladrilhamentos corretamente, e reconhecer as simetrias deles. Identificamos também as coincidências entre as coleções, com essa estratégia de reconhecer equivalências. Bom, e o reconhecimento das simetrias nos permitiu verificar aquela tabela do Gallebach da enumeração dele de K arquimediano N uniforme, né? Sua classificação, e a gente desenvolveu essa notação química, que simplifica bastante a comparação de equivalências e que permite também fazer alguns paralelos com a química, né? Falar de isótopos que consistem em permutações de vértices, se acaso estão no mesmo grupo de simetria. E, enfim, tem várias vantagens de representar isso assim. E, então, a gente construiu esse sistema de representação bastante eficiente, bastante compacto. E a segunda parte da tese, e que essa é uma parte que ainda não foi publicada, tem a ver com a enumeração e a geração desses ladrilhamentos, né? Então, a gente vai restringir a estratégia de enumeração a ladrilhamentos de triângulos e quadrados pelo seguinte motivo. São os ladrilhamentos com triângulos e quadrados contêm todos os outros ladrilhamentos por polígonos regulares, porque tem duas estruturas que contêm os dodecágonos e tem uma estrutura que contém os hexágonos, né? Então, na verdade, a gente pode reduzir qualquer um dos ladrilhamentos com polígonos regulares a triângulos e quadrados mediante uma estratégia de partição. Isso geraria ambiguidade, né? Porque o dodecágono tem duas estratégias distintas de partição. Mas a gente não vai usar essa direção da operação, a gente vai usar só a direção contrária, né? A gente vai ficar com triângulos e quadrados e a gente então sabe perfeitamente como reconstruir tanto essa estrutura como essa em dodecágonos numa etapa posterior de reconstrução de faces maiores, né? Então, a gente restringe a triângulos e quadrados, que vão conter todos os ladrilhamentos por polígonos regulares. E a gente observa, então, o seguinte, os triângulos dos ladrilhamentos de triângulos e quadrados, eles são compatíveis só por pares bem definidos. Então, um triângulo com essa orientação, ele só pode ter como vizinho um triângulo nessa outra orientação, a gente vai chamar esse conjunto de E, né, como se fossem direções do mapa. E essa outra orientação dos triângulos, né, também só é compatível uma com a outra. Isso permite a gente separar os conjuntos de triângulos em duas famílias e colorir elas diferentes, né? Então, a gente tem um ladrilhamento com triângulos e quadrados e a gente sempre pode separar os triângulos nesses dois conjuntos, certo? E quando a gente observa o dual geométrico dos ladrilhamentos, que eu não falei do dual geométrico antes, mas como são polígonos regulares, o dual geométrico está muito bem definido. Você substitui cada face pelo centroide dela e as arestas, elas se invertem, né? Então, faces que são vizinhas vão gerar arestas vizinhas no dual e vice-versa, né? Então, quando a gente analisa o dual dos ladrilhamentos por triângulos e quadrados, a gente encontra essas duas famílias de triângulos e a gente vai impor uma condição de coloração no dual. E a gente vai ver que a condição de coloração é consistente com as orientações do dual nos quadrados também. Então, a gente tem um dual, vai chamar isso de duais restritos, os que estão nessas três direções, vermelhas, né, alinhados com essas direções, ou os que estão alinhados com a direção azul, a gente colore o dual com essa estratégia. Então, quando a gente usa essa estratégia de coloração do dual, a gente obtém estruturas hexagonais perfeitamente separáveis no dual de um ladrilhamento de triângulos e quadrados, né? Então, a gente vai ver essa estrutura dual, do dual restrito nas direções dos triângulos, e esse outro dual restrito, e que eles são complementares. A gente vai ver essa complementaridade aparecer depois muito fortemente, mas uma coisa que a gente pode já observar é que um desses ladrilhamentos determina perfeitamente o outro, né?
o vão que existe aqui vai ser exatamente esse preenchimento e vice-versa. Então, eles têm uma estrutura que a gente chama de interlocking entre eles, né? E vou parar um pouco porque tem uma ambulância aqui passando. Então, a gente tem essas duas estruturas, né? Que estão entrelaçadas perfeitamente e uma delas determina a outra. E cada uma delas determina o ladrilhamento por triângulos e quadrados. E a gente, só para ver isso em alguns outros exemplos, né? Um outro exemplo maior, de um ladrilhamento maior. E a gente vai ter um caso degenerado, onde um dos conjuntos de triângulos é vazio, e que são exatamente aquelas linhas paralelas que a gente tinha observado no início, né? Nos exemplos que tem linhas paralelas, a gente vai conseguir identificar eles porque um dos conjuntos de triângulos é vazio. E por convenção, vou deixar sempre o conjunto E sendo o não vazio do ladrilhamento, né? Então, o que a gente faz com essas estruturas hexagonais? Todas essas estruturas hexagonais são equiangulares e não são equiláteras. Então, a informação sobre o comprimento das arestas dessas estruturas hexagonais, a gente vai codificar como etiquetas nas arestas de um grafo hexagonal. E a gente vai obter esse grafo dual hexagonal etiquetado, né? Então, vocês podem observar aqui o número de quadrados que o dual percorre vai ser exatamente o valor da aresta, né? Então, esse valor aqui de 3 para essa aresta corresponde ao número de quadrados que atravessa. E a gente faz isso com toda a estrutura do dual restrito para ter esse grafo etiquetado. Então, a gente mostrou que todos os ladrilhamentos de triângulos e quadrados são isomorfos a um grafo de hexágonos etiquetado nas suas arestas. E quando a gente desfaz a operação de dualidade que a gente fez para identificar essa estrutura, a gente vai obter um ladrilhamento de triângulos, né? Um tiling de puros triângulos, porque o dual é exatamente desse tiling hexagonal. E as etiquetas das arestas, elas permanecem na sua posição, porque a gente sabe que cada aresta do dual corresponde a uma aresta do primal, né? Então, a gente tem um ladrilhamento de triângulos que a gente vai ver que corresponde a uma versão dobrada, como se fosse uma dobradura do ladrilhamento original. Então, a gente tem aqui essa dobradura do ladrilhamento original, onde os quadrados colapsam e as etiquetas das arestas guardam a informação desses quadrados colapsados, né? E, bom, só resumindo, a gente tem essas relações aqui, a gente obtém o dual restrito a partir de qualquer ladrilhamento de triângulos e quadrados, a gente faz o isomorfismo com um grafo de hexagonal com etiquetas nas arestas. Quando a gente desfaz essa operação de dualidade, a gente obtém essa dobradura do ladrilhamento original. Aqui a gente tem uma operação de dobradura e aqui uma de unfolding, de desdobrar ele. E o que a gente está interessado, na verdade, é na enumeração desses objetos, né? Então, a gente vai usar essa diagonal, a gente vai fazer uso desses objetos dos ladrilhamentos hexagonais para gerar os ladrilhamentos de triângulos e quadrados. Então, a gente vai usar esses grafos com etiquetas nas arestas para construir a estratégia de numeração, como vou explicar a continuação. Qualquer paralelogramo, qualquer grade por translações, que cria essa equivalência por translações no plano, pode ser pensada por uma operação de quociente como um toro plano, que é uma topologia de toro, mas que mantém a métrica do espaço euclidiano, né? Então, se a gente faz isso, a gente obtém todas as matrizes possíveis dessa topologia de hexágonos para qualquer número de faces hexagonais, né? Então, a primeira parte da estratégia de numeração, e que eu falo que é tipo um Inception, então essa vai ser a primeira parte da estratégia de numeração, que é ter a capacidade de numerar todos os ladrilhamentos hexagonais, né, regulares, no toro plano. Então, isso tem a ver com um problema de teoria de números, que são todas as factorizações possíveis desse valor aqui. E aqui a gente tem alguns exemplos de solução, né, com seus índices. Então,
esse vai ser o ladrilhamento hexagonal com uma face só tem uma configuração, mas o ladrilhamento, por exemplo, com 8 faces hexagonais, ele já tem várias configurações, a gente tem 2 delas aqui, né? 2 topologias distintas para o ladrilhamento de 8 hexágonos. Então, essa é a primeira parte da estratégia de enumeração, isso pode ser feito, né? O computador pode encontrar esses valores, e de fato a gente encontra eles, e eu nomeei Phi porque tem muito a ver com um problema de divisibilidade nos números inteiros, né? Essa quantidade de topologias para o número de faces tem muito a ver, por causa dessa equação, com um problema de factorização de números inteiros. Então, essa é uma das coisas que a gente ainda não terminou de entender bem, mas a gente tem esse resultado que essas são as famílias geradas, né, as possibilidades de topologias distintas de ladrilhamentos de hexágonos. E a gente vai analisar quais são as condições das etiquetas das arestas para que o grafo represente um ladrilhamento de triângulos e quadrados. Então, a gente faz o seguinte, a gente precisa que a estrutura feche, né? A gente falou que representavam hexágonos, deixa eu voltar um pouquinho, que a representação era de hexágonos que são equiangulares, mas não são equiláteros, né? Então, a gente precisa que cada estrutura hexagonal, ela feche ao redor do percurso do hexágono, né? Então, a gente partindo dessa aresta, a gente tem que ser capaz de voltar aqui, percorrendo os comprimentos indicados pelas etiquetas, né? Isso pode ser representado como na nossa representação de novo, usando ômega, as direções em ômega. Isso é um sisteminha de equações, de 2 equações, né? Em 6 incógnitas, que são as etiquetas do hexágono. E isso é para uma face só, né? Quando a gente considera todas as faces, a gente tem um vector, então, de 3 vezes o número de faces de etiquetas, e a gente consegue escrever a restrição geométrica para um ladrilhamento como um sistema de equações homogêneo, né? Onde as etiquetas têm que ser positivas, não negativas, para fazer sentido, e é um sistema esparso, linear, de 2H por 3H, né? Com essa matriz G. E aqui é onde tem uma outra conexão com uma outra área da matemática que é das coisas que, para mim, foi surpreendente, assim, que aparecesse, e que tem a ver com a geometria algébrica. Então, a gente consegue caracterizar o nulo, o espaço nulo dessa matriz G, da seguinte forma. A gente tem a restrição de não negatividade, né, que forma a família de todas as etiquetas válidas, né, e a outra condição é que tem que ser uma combinação linear do espaço nulo da matriz G, né? Então, esse tipo de objetos matemáticos está bem estudado, né? A gente se sabe que objetos como esse têm um número finito de geradores e que podem ser, que além são cones, né? Então, a gente está em busca de cones que representem todos os ladrilhamentos válidos dentro de cada uma dessas topologias que a gente mostrou, né? Então, a gente vai nomear essas topologias com índices IH, né, para topologia de H faces hexagonais e para a variante I da topologia, e a gente pode encontrar, de fato, uma base para cada uma dessas famílias de ladrilhamentos, né? Então, o que a gente acaba obtendo? Acaba obtendo um espaço de ladrilhamentos que é isomorfo a ZM não negativo, né? A uma estrutura com um anel de inteiros não negativos. E dentro desses objetos, então, a gente usa um software para encontrar as bases desses espaços, né? Com um software Normalis, que, de novo, uma das coisas que assim, fugiu um pouco da área que eu estudo diretamente, mas que é uma conexão muito legal com a geometria algébrica e as ferramentas estavam ali para ser usadas, né? Só para ilustrar a complexidade, tipo, a gente sabe que os sistemas que a gente tem são de dimensão 3 para frente, né? E dimensões grandes. Mas para vocês entenderem essa questão dos geradores do cone, o que temos é o seguinte: a gente tem esse cone, né? Que seria o espaço o cone de todas as combinações racionais não negativas no nulo da matriz. E a gente tem a interseção com látice, né? A gente só está interessado no látice, nos valores inteiros não negativos. Então, a gente pode ver que esses pontos amarelos são alguns dos geradores desse cone intersetado com látice.
E não é nada óbvio, né? Essa estrutura de geradores não é óbvia. A gente vai ver, inclusive, as dimensões das bases. Bom, são números que aparecem por causa das operações algébricas e eles explodem muito rapidamente, né? Então, por exemplo, isso aqui são as dimensões dessas bases de Hilbert para cada família de ladrilhamentos em cada topologia, né? Então, a gente tem para as topologias com índices IH a dimensão da base de Hilbert para cada uma delas, né? Então, a estratégia de geração é muito simples, a gente já explicou como faz a análise, a geração é só desfazer isso. Então, a gente tem uma estrutura, um grafo com etiquetas, e a gente vai fazer vai fazer uma caminhada por esse grafo, onde percorre cada aresta uma vez. Na aresta são inseridos o número de quadrados que estão indicados pela etiqueta, né? Quando você chega num vértice, você vai continuar nas arestas vizinhas, né? Vai marcando as posições que você já visitou, e então é possível reconstruir, com essa caminhada ao longo das arestas, reconstruir essa estrutura inicial, né? E a gente sabe que o que não estava representado nessa estrutura corresponde à família complementar de triângulos, né? Então, a gente sabe que o resto do espaço livre do ladrilhamento pode ser triangulado com a família complementar. Então, a gente faz isso, preenche todos os espaços com triangulações na família correspondente. E alguns exemplos com as topologias que eu tinha mostrado, com a topologia mais simples, a gente reconstrói os ladrilhamentos também mais simples, né? Os mais óbvios, os que são uniformes. Então, por exemplo, a etiqueta, o etiquetamento zeros, equivalente ao vetor de zeros, ele sempre vai gerar o ladrilhamento de triângulos, né? Em qualquer topologia, com multiplicidades distintas. Quando a gente começa a introduzir os números inteiros nas etiquetas, começam a aparecer esses quadrados, né, no percurso aqui de cada aresta do hexágono. Então, a gente vai testando, né, os exemplos mais simples, mais intuitivos. Aqui a gente, duas arestas 1, a gente tem essas duas inflações com quadrados, aqui aparecem os quadrados, o resto são regiões trianguladas, só. E por aí vai, né? A gente insere um quadrado em cada uma das arestas dessa topologia, essas aqui são repetidas, e aí obtém o ladrilhamento, e por aí vai, né? A estratégia é bastante robusta e permite gerar ladrilhamentos bastante complexos, né? Então, a gente tem esses exemplos maiores, né? Com essa etiqueta, nessa topologia, gera esse ladrilhamento. E sobre a estrutura algébrica que a gente obtém, é muito legal, porque a estrutura algébrica já sugere esse unfolding do ladrilhamento. A gente tem essa estrutura para etiqueta igual a 0, e a gente tem essas estruturas de inflação locais, né? Então, quando a gente infla essa aresta localmente, às vezes a gente vai ser obrigado a inflar essa também, né? E a gente tem que essas três etiquetas que são válidas, quando a gente soma elas, a gente obtém essa etiqueta aqui, que localmente representa essa estrutura. Certo? A gente também tem essas estruturas locais aqui, de etiquetas, que, de novo, quando você soma, também dão essa estrutura, né? Então, a estrutura algébrica desses espaços das etiquetas válidas, ela é herdada para os ladrilhamentos. Outro exemplo pequeno, a gente tem essa estrutura com essas etiquetas, que somada com essa estrutura, a gente obtém essa aqui, né? E que vocês podem observar como essa diagonal, que a gente vai ver que são uma espécie de geodésicas discretas no toro, ela vai ser percorrida corretamente aqui com a etiqueta nessa diagonal, né? Vai ser transformada nessa inflação aqui do desdobramento. Então, isso é muito legal. A estrutura algébrica das etiquetas é muito consistente, e gera essa álgebra. Essa é uma das bases de Hilbert, só para ver como, aliás, cada elemento da base de Hilbert parecerá corresponder com inflações fundamentais mais simples, né? Então, isso é muito legal. Os geradores são como se fossem as estruturas geradoras mais simples, e depois a estrutura algébrica permite combinar eles de formas mais complexas. Aqui são outras estruturas geradoras, né? A gente tem as inflações locais, indicadas em azul, e depois a propagação nessas geodésicas, dessas inflações, né?
quando a gente infla aqui em 3 direções distintas, a gente segue umas geodésicas que elas geram essas estruturas hexagonais também, né? Aqui o exemplo inicial da estrutura algébrica, né, onde é possível multiplicar por um número inteiro, ter outro ladrilhamento, combinar eles como soma, é só combinar as etiquetas válidas, que dá etiquetas válidas. Toda essa estrutura fechada se herda para os ladrilhamentos, como a gente observa aqui. Mais alguns exemplos coloridos, né? Essa estrutura aqui de inflação, junto com essas geodésicas aqui, acaba dando nisso. E a gente tem toda uma... Bom, aqui continua, né? A gente pode combinar 3 inflações distintas para obter esse ladrilhamento, né? Quando você soma esses dois elementos da base de Hilbert, obtém esse ladrilhamento. E se depois soma ele com essa outro desdobramento, obtém essa estrutura. Então, é muito legal a estrutura de desdobramentos, ela vem junto com a estrutura algébrica das etiquetas, né? Mais alguns exemplos, né, de multiplicação por um inteiro, a soma entre desses ladrilhamentos. E a gente pode fazer uma análise pela área, onde eu também não vou entrar em muito detalhe, mas essa análise pela área permite controlar, de alguma forma, a complexidade dos ladrilhamentos. Então, ninguém merece essas equações, mas a gente sabe que as áreas podem ser separadas numa parte inteira e numa parte racional. A parte inteira corresponde ao número de quadrados. Isso vai ser muito legal porque o número de quadrados está dado pelos valores das etiquetas, né? E o número dos triângulos, ele está gerado pelas áreas que estão geradas por esses hexágonos, mais o número de triângulos originais, que é 2H, né? Então, a gente obtém uma equação bonitinha para a área, na verdade, 2 equações, que são a parte dos quadrados e a parte dos triângulos. E isso permite analisar a estrutura também dos ladrilhamentos com base nas etiquetas, tipo, prever uma etiqueta quantos quadrados e quantos triângulos vai ter, sem construir o ladrilhamento. E a gente também verifica essa propriedade da complementariedade, que a gente falou desses 2 ladrilhamentos complementares, né, lá no início. Eles vão ser complementares também na estrutura das equações. Então, o valor dos triângulos, na família desse dual restrito, ele vai aparecer na área desse ladrilhamento, dessa etiqueta vermelha, né? Do grafo etiquetado, restrito etiquetado nessa estrutura. E vice-versa, né? Então, o H corresponde a essa família, né? É o tamanho dessa parametrização por grafo. E ele vai aparecer nas equações da área desse dual, desse grafo dual, e vice-versa, né? Isso permite também criar uma medida de complexidade, onde a medida de complexidade vai ser 0 quando o ladrilhamento é muito simples, ou são só triângulos, ou ele tem aquelas linhas paralelas que a gente viu, né? Então, todos esses valores de 0 correspondem a tilings que a gente considera menos interessantes, né? Que são essas linhas paralelas, ou só triângulos. E os mais interessantes crescem em complexidade e depois a complexidade assintoticamente cai, né? E isso acontece naturalmente porque conforme você cresce nas etiquetas do ladrilhamento, nas etiquetas dos hexágonos, fica meio predecível a estrutura, né? Aparecem muitas áreas muito grandes trianguladas e então o ladrilhamento perde complexidade comparado com um que tem um equilíbrio entre as 2 famílias de triângulos, né? Bom, esse é só algum resumo do número de tilings gerados. Essa estrutura algébrica de números inteiros permite operar os ladrilhamentos com muita velocidade computacionalmente. Então, a gente gerou 100 milhões de exemplares para fazer essa análise assintótica. E essas são as dimensões das bases de Hilbert para cada família, né? Então, tudo é compacto, né? São matrizes de números inteiros, né? Os geradores perfeitamente, todos podem ser armazenados de forma compacta e eficiente para construir os ladrilhamentos. E a gente tem essa estrutura de dobradura do origami, que os duais restritos funcionam como uma guia para a dobradura, né?
Então, não vou abundar muito mais nisso, porque pode tomar um pouco mais de tempo observar, mas é o que fecha aquele ciclo da enumeração, né? Quando a gente desfaz a estrutura dual, a gente obtém esse ladrilhamento por triângulos etiquetados, que é como se fosse uma dobradura, onde você usa o dual complementar, né? O grafo dual complementar para dobrar, como se forem instruções de origami para dobrar e obter essa estrutura aqui, né? Então, os resultados, a gente tem uma estratégia de numeração e geração de ladrilhamentos por triângulos e quadrados. Essa estrutura de numeração, além, nos provê de uma estrutura robusta algébrica, que aliás, eu acho essa estrutura complementar também muito interessante, se reduz à análise de uma das famílias, e essa interpretação como um folding de origami, que também é muito legal e que tem algumas aplicações na fabricação digital, né, que a gente já prevê, mas que não conseguimos desenvolver ainda. E, bom, e essas conexões com outras áreas da matemática, como a teoria dos números, né, com essa questão da divisibilidade e com a geometria algébrica, com as famílias de ladrilhamentos, que também abrem portas para trabalhar com pessoas de outras áreas, né, da matemática. Então, esse é o resumo, né, da estrutura algébrica para a enumeração dos ladrilhamentos com triângulos e quadrados. A coisa fundamental são esses grafos hexagonais etiquetados. E, então, a gente conclui, só fazendo um resumo, a gente tem essa estrutura de representação em inteiros, né? Que a gente já falou as possibilidades, né, de poder normalizar. A gente tem ainda que normalizar esses símbolos, né, dessa estrutura. A gente tem que comparar com outros símbolos. Tem uma pesquisa sobre símbolos mais genéricos para tilings, que também foi publicada esse ano, né, uma coleção muito grande, e que a gente tem que comparar como seria traduzidos nossos símbolos para os deles, né, que claro que é interessante sempre ter essa equivalência. E a gente ainda vai publicar a implementação de referência, né, as bases de dados já estão públicas. E a caracterização dos triângulos, dos ladrilhamentos de triângulos e quadrados, a gente pode aprofundar o entendimento das famílias. E também é possível desenvolver os algoritmos de simetria no grafo dual etiquetado, né? Que é uma coisa que a gente ainda não fez, né? E nas aplicações, então, a gente tem essas relações com várias outras áreas da matemática, né? Com Circle Packing, que já também não falei muito, mas é outras áreas conectadas, com origami matemático. E no arte e no design, o que eu tinha falado da arte islâmica, Craig Kaplan, que é das pessoas que trabalha também nessa área, desenvolveu um algoritmo paramétrico para criar arte islâmica, ou um proxy da arte islâmica, a partir dos ladrilhamentos de polígonos regulares, né? Então, cada um dos ladrilhamentos gerados pela nossa estratégia gera parametricamente famílias de desenhos estilo islâmico, né? Então, isso já dá muitas aplicações na área do design, né? E também a gente está desenvolvendo atividades para matemática, para popularização da matemática, né? Para exposições em museus que tem a ver com quebra-cabeças físicos desses ladrilhamentos, né? Que também são muito precisos, criados por corte laser com essa estratégia de representação, né? Então, é isso. Acho que, pelo tempo de hoje, aqui na página podem consultar um pouco mais sobre o trabalho, né? Na página da tese. Muito legal, Check, obrigado. Esse QR Code aí a gente pode escanear e dar acesso à tese, é isso? Sim, isso. Podem escanear e ele dá acesso à tese. Na verdade, acho que o QR vai levar para a minha página pessoal, mas é fácil encontrar a tese lá. Ah, sim. Muito interessante e muito bonito também, né? Tipo, esse ladrilhamento, assim, dá origem a várias figuras super, super lindas. Já temos perguntas aqui no chat. Eu vou fazer a primeira, que é do Zela, mas ou do professor Zelaquete, eu vou complementar ela um pouquinho. O Zela está perguntando o seguinte: se existe algum estudo de difração da luz em estruturas de ladrilhamento? Eu queria aproveitar e complementar essa pergunta da seguinte forma. Em física, na cristalografia e sistemas de matéria condensada, é comum a gente estudar as redes, ou seja, a gente tem a rede no espaço real, que é o que você está fazendo aí, né? Uma rede no plano, só que a gente faz uma rede no espaço recíproco, tá? A rede do espaço recíproco
ela é formada pela transformada de Fourier, ela é gerada pela transformada de Fourier da sua rede no espaço real, tá? Então, acho que o que o Zella está perguntando é, se a gente iluminar, né, essa estrutura no espaço real e olhar para a difração da luz, a gente vai acabar vendo o espaço recíproco, que é a transformada de Fourier. Então, complementando a pergunta do Zella, esse isomorfismo que você tem na sua rede no espaço real, ele se traduz em isomorfismo no espaço recíproco também? A transformada de Fourier vai ser isomórfica? E se você conhece, de fato, algum estudo, né, tipo, de tração da luz nesse tipo de estrutura? Então, eu não conheço eu vou ser sincero, eu não conheço se tem estudos na questão da difração, né, dessas estruturas, mas essa parte da análise de Fourier é uma parte que a gente tem também essa pendência, porque certamente o domínio que a gente tem é periódico, né? Então é perfeitamente plausível, não vai ser difícil fazer essa análise de Fourier por causa da periodicidade, né? Você tem periodicidade no domínio e isso ajuda bastante. Então eu acho que é uma das coisas que seria interessante de fazer, assim, sinceramente, porque eu acho que também essa questão da complexidade que eu falei, geométrica, né? Essa complexidade puramente numérica, eu acho que ela vai aparecer também na análise de Fourier dessas estruturas, né? Porque você tem uma orientação paralela, né? São muitas orientações paralelas das arestas. Eu acho que isso vai acabar se aparecendo no espaço recíproco que você fala, mas é só a intuição que eu consigo construir. A gente tem essa pendência. Quando eu conversei com um professor da USP, ele falou, vocês já fizeram Fourier em cima dessas estruturas? Aí eu falo, não, ainda não tivemos pernas para isso, mas é um dos desdobramentos que seria muito legal de fazer, sou sincero, assim, eu acho que seria bem interessante. Ah, legal. Quando você fizer, você me mostra que eu quero ver. Eu vou passar a palavra agora para a professora Andréa, que ela quer fazer uma pergunta para você também. Sim. Obrigada, Ezequiel, um seminário super interessante e muito bonito também, como disse o Daniel. Eu acho que é um tema, assim, a gente que estuda matéria condensada, né, que tem toda essa questão das redes cristalinas e fica lá definindo rede de Bravais, você colocou um monte de conceito aí, que é só nome diferente, mas que a gente trata, assim, muito usualmente, células de Wigner-Zeiss, depois a primeira zona de Brillouin, que é bem as coisas que o Daniel estava comentando. Eu fiquei pensando o seguinte, está muito na moda agora sistemas que apresentam padrões de Moiré, que são quando redes cristalinas são torcidas uma em relação à outra, e você gera esse padrão de Moiré, que é exatamente figuras tipo esses murais que você está colocando aí. E acontecem fenômenos interessantes, como a questão da supercondutividade em layer de grafeno, que tem uma célula primitiva, uma coisa que se repete, que é muito grande, porque quanto menor é o ângulo de torção entre uma rede de uma camada e outra, gerando esse padrão, maior é essa superrede, né? Essa célula primitiva aí que você... Aí eu queria saber o seguinte, se eu entendi bem, você consegue fazer um mapeamento dessa sua célula periódica, né? Essa supercélula periódica, num grafo que carrega, que eu entendi, que carrega a informação da sua rede original. Aí eu fiquei pensando se a gente não poderia mapear aquela célula primitiva enorme, né, do padrão de Moiré, nesses seus grafos, e trabalhar em termos de conceitos físicos, as quantidades que a gente interessa, rotulando, sei lá, energias e hoppings, que na verdade é com que a maneira como eu trabalho, se isso é viável ou não, você já teve alguma discussão em relação a isso com algum físico? Não. Na verdade, a primeira exposição que eu tenho com a comunidade da física, eu queria muito isso, eu acho que por isso que é uma oportunidade também muito legal de mostrar o trabalho para vocês, porque a gente, assim, eu no particular, não posso generalizar, mas eu não tenho muita ideia dessas coisas, mas eu tenho visto, tem um trabalho muito legal sobre empacotamento de círculos, que eles mostram também que essa estrutura complementar que eu mostro, né, ela também pode ser obtida de uma rotação de duas látices, das duas orientações
você cria elas e você roda elas e você obtém outras estruturas sobrepostas também. Isso. Então, eu acho que seria, assim, eu não tenho ideia de como seria, porque, assim, na verdade, eu fechei a tese com essa estratégia de numeração e eu estou ainda trabalhando isso, entendendo bem ela e mostrando para a comunidade, né? Mas eu acho que sim tem um potencial de codificar outras coisas nesses grafos, porque realmente o grafo é perfeitamente equivalente ao ladrilhamento original, né? Então, eu acho que sim permite reduzir muito a informação e também as regiões fundamentais, elas se reduzem muito. Então, você tem realmente uma estrutura mais compacta que permite análise. Eu acho que sim, permitiria análise. Eu vou dar uma olhada na sua tese, para ver se eu entendo melhor essa questão, para ver se realmente a gente até consegue fazer alguma coisa. Obrigada. Sim, a gente pode conversar mais depois e até para isso, entender melhor e pensar aplicações. Obrigado. Obrigado. Valeu, Tchek. O professor Márcio Argolo, ele pergunta por que se limitou a recobrimentos do espaço euclidiano. Seria possível estimar a complexidade e outras quantidades para recobrimentos do espaço hiperbólico, como o círculo limite 4 de Escher? Então, essa é uma das perguntas de extensão do trabalho que a gente encontra sempre frequentemente. A gente limitou para o espaço euclidiano porque é onde a gente tem essa rigidez, né, dos polígonos regulares, que permite essas construções específicas que a gente mostra, né? Mas é um desafio a gente tentar isso em outros espaços, e de fato isso cruza por uma das partes do trabalho futuro que eu falei, porque o símbolo do Delaunay-Dress, ele contempla outros espaços que não são euclidianos, ele considera também a esfera e o espaço hiperbólico, e a gente ainda tem que ver se é possível reproduzir uma estratégia similar nesses espaços, mas a gente ainda não fez. É uma das coisas que a gente tem que... Também seria interessante. Tridimensional. Não, aí as coisas mudam, assim, muito. O espaço euclidiano tridimensional muda muito e é muito mais difícil. De fato, inclusive nos grupos de simetria, por exemplo, em vez de 17, você tem 219, né? Já tem alguns estudos de poliedros regulares que cobrem o espaço em 3 dimensões, mas só com baixa, de novo, com baixa variedade, né? Não tem aumentado muito a complexidade desses cobrimentos do espaço, porque fica muito, a complexidade se dispara, né? A gente vê que se dispara no plano, no espaço, então é muito mais difícil criar essas generalizações, né? Mas bom, a gente está... É dos desafios que ficam, né? Legal. O professor Nivaldo, ele quer fazer uma pergunta também. Nivaldo, quer falar? Eu quero sim. Obrigado. Pode falar. A pergunta é a seguinte: se eu entendi, você trata só ladrilhamentos periódicos, não é isso? Sim, sim. Tá. Não sei se você sabe que há um ladrilhamento aperiódico famoso do Penrose, Roger Penrose, né, que por acaso é curioso, né, porque ele acabou de ganhar o Prêmio Nobel pelo trabalho em buracos negros e descobriu um ladrilhamento aperiódico famoso, que é o ladrilhamento de Penrose. A minha pergunta é a seguinte: esse tipo de análise que você fez para ladrilhamentos periódicos poderia ser estendida ou seria capaz de lidar com ladrilhamentos aperiódicos? Tem uns trabalhos nessa área que justo está publicado também, é um trabalho relativamente recente, que chama ladrilhamentos aperiódicos ciclotômicos, e que eles usam exatamente essa noção dos polinômios ciclotômicos nos números complexos para gerar umas estratégias de substituição com simetrias arbitrárias. Então, tem uma estratégia que justo usa também essas raízes complexas da unidade para criar as simetrias que quer, né? Porque Penrose é simetria de um fivefold, né? É pentagonal. E tem esse trabalho que usa uma estratégia parecida à nossa, mas com uma estratégia de substituição, que são as estratégias para periódicos normalmente, não uma estratégia de substituição que justo quebra a periodicidade, mas gera simetrias, e ele generaliza para n-fold com essa estratégia. Se você procurar assim, acho que assim, a periodic tilings, ciclotômica periodic tilings,
tem esse trabalho e é muito legal porque tem muito a ver com a nossa estratégia, mas está adaptada para os aperiódicos. Tá bom, obrigado. Nada. O professor Celso Doria, ele fez uma pergunta escrita, depois ele pediu a palavra. Se quiser, pode fazer sua pergunta com áudio. Deixa eu... Alô. Oi. Olá. Tá me ouvindo? Sim. Oi, boa tarde. Deixa eu te fazer a seguinte pergunta. Você se refere a uma estrutura algébrica? E Sim. que estrutura algébrica é essa, precisamente? E eu gostaria de saber também se tem algum elemento periódico, se você pode haver alguma situação em que você vai... A única coisa que eu vi é que você consegue somar objetos ali, tilings, né? Tem uma operação de soma entre eles. E se existe algum elemento periódico nisso? Então, nos grafos etiquetados, a gente consegue somar e a gente também conseguiria fazer análise de simetria nesses grafos etiquetados, né? Então, essa é uma das coisas que também estão, assim, na mira da continuação do trabalho, que fazer esse reconhecimento que a periodicidade por translação já está meio minimizada, né? Mas ainda pode aparecer outras repetições também. Então, realmente, dentro dessas estruturas mais largas, maiores de ladrilhamentos criados com essa estratégia, pode aparecer periodicidade internamente. E isso pode ser reconhecido desde a estrutura de grafo. Também essas operações nos grafos que a professora estava falando, eu não esqueci o nome, mas que apareceu na pergunta inicial. E também você pode aproveitar essa estrutura condensada para analisar assimetrias e para eliminar periodicidade nas estruturas que estão propostas. Então, e a estrutura algébrica é um cone. Tipo, você tem uma base e todas as somas e as combinações lineares inteiras não negativas dessa base são também ladrilhamentos, né? Então, é um cone... Por isso que é um monoide, né? É isso, um monoide. Um monoide, sim, exatamente. Bom, uma outra pergunta também, já que eu estou com a palavra, é o seguinte: existe a questão da classificação de tilings por polígonos, né? Não necessariamente regulares, né? Sim. E, atualmente, tanto quanto eu saiba, o problema é em aberto para o caso do pentágono. Se conhecem 15 tilings, né? E o último foi obtido com muito esforço computacional. Sim. Mas eu notei que no meio aí das tuas transparências, você apareceu com um hexágono, um tiling hexagonal. Sim. E o hexágono tem, acho que são 4 ou 5, não me lembro bem o número, tem um número bem pequeno de tilings por hexágonos, né? A minha pergunta é a seguinte: você consegue gerar também com pentágonos? Então, não, com essa estratégia, não diretamente. A gente já trabalhou, porque cada um por exemplo, se você pegar um dos nossos ladrilhamentos, um dos nossos tilings, e você permitir uma transformação dos vértices, você obtém muitos outros, né? Então, você pode criar pentágonos colapsando vértices, colapsando arestas, né? Dos hexagonais e redistribuindo os vértices. Então, a gente já brincou com esse tipo de transformações no início, né? Porque, tipo, é relativamente fácil de fazer numa estrutura de usuário, né? O usuário transforma o ladrilhamento e obtém novos ladrilhamentos. Mas a gente ainda não explorou esses caminhos, porque tem esse outro tipo de símbolo de Delaunay-Dress que eles abordam esses outros ladrilhamentos que não são com polígonos regulares, né? E, de fato, esse problema dos pentágonos foi resolvido, já verificaram que esse último que encontraram completou a coleção com computador, mas é porque a pergunta é outra. Eles perguntam esses são os monoedrais, né? Com um solo tipo de ladrilho, que topologias diferentes você consegue criar, né? Então, essas são as variedades de perguntas, né? No nosso caso, é com muitos tipos de ladrilhos e, periodicamente, o que a gente consegue fazer? E a gente vê essa infinidade, né? E a gente tem uma estratégia de numeração para esse infinito. Mas o problema dos pentágonos é um só ladrilho, né? Um tiling monoédrico e as diferentes topologias dele com ele mesmo, né? Que esse é outro tipo de... Por isso que eu fiz a pergunta da periodicidade, porque se você vai somando, de repente
existe a possibilidade de convergir para algo que seja periódico com uma única peça, né? Sim, sim. Sim, exato. Pode ter... E essas estratégias, por exemplo, também são muito difíceis de representar, né? A subdivisão, quais são as equivalências por subdivisão, é bem complexo, ainda tem muitas coisas que fazer, né, e tem muitos resultados recentes. Tem um artigo nas notícias da Associação Matemática Americana, da Sociedade Americana de Matemática, AMS, agora também de 2020, que ele analisa esse problema dos tilings com um tipo de ladrilho só, e ele mostra também uma estratégia muito legal que é com octógonos. E ele também analisa todas as topologias com um octógono só, que você conseguiria ladrilhar o plano. Então, é isso, cada conjunto de restrições que você coloca, parece que levasse para um lugar diferente o problema, né? E isso também que não conseguiu fazer uma teoria unificada dos tilings, né? Então, a gente tem muitas soluções para visões diferentes do problema e não tem uma coisa unificada. Então, é isso que também a nossa é muito particular para polígonos regulares, né? E com a coisa da periodicidade, né? E isso, diferentes números de faces de ladrilhos. Ok, obrigado. Legal, obrigado, Check. A professora André Latiger, que tinha perguntado antes, pede para você colocar a referência do trabalho publicado, se você puder. De qual deles? Não sei, ela pergunta, pode falar a revista, né, e dar a referência desse trabalho que foi publicado? Eu acho que já falou, era aquele que estava falando do trabalho aperiódico que o Nivaldo perguntou, mas ele já deu a dica para a gente buscar. Tudo bem. Tá. Dá para encontrar ele como a Periodic Cyclotomic. Obrigada. Depois eu posso... se mandarem um e-mail também, eu posso também devolver essas últimas referências, que essas não estão na tese. Mas, por exemplo, as referências do problema do circle packing, não? Essas todas estão na tese. Então, essas dá para consultar a partir da tese, do documento. Bom, não temos mais perguntas aqui no chat. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, se a gente não tem mais perguntas, vamos agradecer o Check pela palestra. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite e também eu agradeço muito poder compartilhar com uma outra comunidade, porque eu acho que tem muitas conexões e seria interessante depois ver que isso tenha frutos, né, em outras áreas. Tomara que a gente possa trabalhar essas ideias aí com a comunidade da física. Sim, obrigado. E eu quero ver as transformadas de Fourier. Sim. Interessante também, teve uma hora que você tirou as arestas, né? Ficou só com os pontinhos, né? Representando. Aí, em alguns casos, dá uma ilusão de ótica, né? Quando você olha para alguns, assim, tipo, parece que é um farolzinho piscando, assim. Tem algumas ilusões de óticas legais, assim. Sim, com certeza. Não, tem... depois, na página tem um gerador, né, o visualizador web, que ele vai mostrando esses pontinhos, dá para selecionar essa forma de visualizar o ladrilhamento, só com os vértices, e coloridos, né, e dá para colorir de diferentes formas, então dá para brincar bastante, ficar olhando as imagens que é isso, realmente são interessantes por elas mesmas, né, só como imagens. Tá bom. Então, obrigado, Check. Eu vou parar a gravação agora.